Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agora com esse negócio gravado a gente não sabe qual é a hora que assiste, sabe, né? Mas o importante é que tem um bom dia. Deixa eu mudar de câmera, porque na verdade a gente não estava aparecendo muito, tava faltando um pouco. Então, vamos olhar para a câmera ali direto, né, Isadora? Vamos começar então de novo? Não. Fazer de conta, né? Fazer de conta. Sem música. Oi, gente. Olá. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Ponte Brasil USA. Eu sou a Regiane Cotran. Eu sou Isadora Raymond. E a gente está aqui agora com uns amigos, hein? Trouxemos a Rafaele Sena. Né? Exatamente. Né, Rafaele? E ela tá aqui para contar a história da vida dela. A gente é bem fofoqueira, né, Isadora? A gente às vezes entra nos assuntos assim, principalmente hoje que vai falar de relacionamento, isso. Então Aí a gente gosta de movimentar o negócio, exatamente, né? E hoje a gente tá aqui tomando um cafezinho. Café caramelo. E outra coisa, café caramelo sugar free, porque todas nós estamos de dieta, né? Começa daí a primavera, quase perto do verão, então tudo que a gente comeu e bagunçou no inverno, então agora a gente tá indo lá correr e pegando o balde. Exatamente, só faltam uns 4 meses, assim, né? Então a gente tem que acelerar, hein, galera? Isso aí. Ó, vocês não sabem, o café caramelo aqui é uma delícia de sugar free. Só 14 calorias. Sem açúcar. Sem açúcar, saudável. E depois, se você quiser, vai lá no Regiasterix também, que a gente, eu e a Isadora, a gente tem lá um espaço. E a gente pode cuidar de você também da sua forma, né? Exatamente. Facial. Como é o nome daquela massagem que você faz que fica todo linfática, gente? Aquele do cabelo, qual é o nome, Isadora? O Japanese Head Spa. O Japanese Head Spa, exatamente. Então, assim, completão lá no Regiasterix. Isso. Você entra Isadora bonita Raymond, né? E sai maravilhosa. Então, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente faz uma pergunta sempre de praxe, tá, Rafaele? Ok. De onde que você é do Brasil e quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Eu sou aqui de pertinho, né? Minas Gerais, o estado mais próximo dos Estados Unidos, eu costumo brincar, porque todo lugar que você acha um mineiro. Então, eu sou de Minas Gerais, fui criada em Belo Horizonte e estou aqui há 6 anos. Só? Só 6 anos. Meu Deus, que pouquinho, né? Você tá aqui há 10, né, Isadora? 10? Agora em junho eu faço 10 anos de Estados Unidos. Nossa. Uma década, gente. Uma década. Pra quem veio pra ficar 2 anos, tá? 2 aninhos. Exato. É sempre assim. É sempre assim, é sempre assim. Com você também foi assim? Mas não tanto. Então, qual foi a sua história? Você saiu de Minas, e falou assim, Uai, pra onde que eu vou? Uai, Tive sou. que parar de falar uai, né? Quando cheguei aqui, primeira coisa, parar. Bom, eu saí de Minas, eu vim pra cá, cheguei no dia 1º de fevereiro, dia 1º agora fez 6 anos, né? E vim nessa aventura que é os Estados Unidos, né? Tô gostando bastante nesses 6 anos, apesar de parecer pouco tempo, já vivi muita coisa aqui e gosto bastante desse lugar. Mas você veio por qual motivo? Motivo corriqueiro ou você tinha outros objetivos? Foi muito engraçado, porque na verdade a gente já estava com tudo pronto para ir para a Europa, estava tudo certo, e na última hora tudo mudou, apareceu a oportunidade aqui, e nós, na hora certa, tudo mudou, apareceu a oportunidade, e nós resolvemos vir para cá. Então você tem 2 filhas, sim, né? Sim, Stella e Angelina. Muito legal. E qual foi, assim, quando você percebeu que o momento que você percebeu que você estava vindo para cá, que você desistiu de ir para a Europa e você estava vindo para cá, e o que passou na tua cabeça? Meu Deus, o que eu vou fazer lá? Na verdade, assim, eu não fiz muitos planos quando eu vim, sabe? Já estava tudo certo para a gente ir para lá, então eu tinha estudado sobre lá, né? Tinha planejado a vida lá. Então aqui foi meio que assim, tudo na surpresa. As coisas foram aparecendo e aí eu fui entrando no fluxo, sabe? Mas não vim com muitos planos, não. Uau. Você é para que país da Europa? Inglaterra. Para Inglaterra? Daí, de repente, Estados Unidos. Mas foi por influência de alguém que já estava aqui, família? Apesar de eu ter muitos familiares aqui, tanto de parte de mãe quanto parte de pai, né? Não foi por influência deles, não. Né? Muitas pessoas sonham em mudar de país, mas poucas pessoas falam de desafios emocionais, né? Qual foi o momento mais difícil na sua jornada aqui como imigrante nesses 6 anos?
Olha, eu acho que todo mundo aqui fala, né, sobre a questão de se sentir um pouco sozinho. Eu, graças a Deus, eu nunca me senti assim, sabe? Eu me adaptei bem rápido. Assim que eu cheguei, graças a Deus, já consegui trabalho, né? Já fui entrando no fluxo, estudando inglês. Então, essa parte de me sentir sozinha, eu nunca me senti. Ouvindo outras histórias, eu acredito que a maior dificuldade é essa mesmo, né? Se conectar com o lugar e com as pessoas. Como eu tinha muitos familiares aqui, amigos do Brasil, então essa adaptação foi até rápida e fácil, tanto para mim quanto para minha filha. Que bom. Criança, a gente sabe que sempre eles estão assim, né? Giraia, eles vão no fluxo, né? Eles não pensam muito em termos de deixar o passado, de deixar para trás alguma coisa, família. Eles vivem o hoje, né? Nas primeiras semanas ela sofreu um pouquinho, porque né, sente falta, mas passou ali 1, 2 meses, ela já estava se adaptando, já estava acostumada. Mas teve algo assim desafiante, no geral, que você possa ter considerado, nossa, isso aqui foi difícil. A gente tem ouvido muita gente falar sobre a dificuldade com a língua, né? Que não falar inglês é muito difícil. Com você também foi assim ou teve algo assim? Não, inglês tudo bem, mas teve essa coisa aqui que foi difícil. O frio. O frio, com certeza, até hoje, é o que mais me faz sofrer. Não, gente, 6 anos, não consegui me acostumar ainda. E nem vai. Nem vou, né? Não vai. Com relação à língua, sim, é claro que existe a dificuldade, eu ainda não sou fluente, mas a minha estratégia para conseguir transpor essa barreira foi a escola da minha filha oferecia curso de inglês para os pais. Né? Então, eles tinham um programa para pais de imigrantes. Então, eu entrei nesse programa e aí eu tinha aula todas as terças e quintas. E aí, o que eu fiz? Eu olhava para o curso de inglês como se fosse um trabalho. Então, eu tinha a mesma responsabilidade de um trabalho. À noite? À noite, toda terça e quinta. Então, foi isso que me ajudou a desenvolver um pouco. E eu não tinha vergonha de errar. Então, a cidade que eu morava, né, quando eu cheguei, não tinha tantos imigrantes. Agora tem bastante, mas na época não tinha. Cidade pequena. Então, eu ia no supermercado treinar meu inglês, eu ia, sabe, treinava. Não tive muita vergonha, não. Que bom. E errando, mas e aí que a gente conserta, né? Sim, sim. Se a gente não errar, a gente não conserta. É verdade. Então, você é mãe de 2 meninas, empreendedora. Quando foi que entrou essa parte de terapeuta integrativa na sua vida? Desde o Brasil, eu sempre tive muito interesse para tudo que envolve a saúde mental, né, desenvolvimento pessoal. Eu fui para a faculdade de gestão de RH e, na época, estava começando essa questão de coach. Quando iniciou, era bem diferente a visão que a gente tinha sobre o coach da visão que as pessoas têm hoje em dia, né? Infelizmente, no Brasil, ela foi até um pouco... a palavra coach, muita gente hoje está associando a outras coisas que não fazem sentido ao real, né, objetivo ali dessa... Charlatanismo, né? Mas aqui a gente não tem filtro. Então, o que a gente ouve muito falar é exatamente isso, né? Infelizmente, as pessoas associam o coach a charlatanismo. E eu tenho o meu lugar de fala, porque eu também fiz uma formação em coach. Eu me sinto muito mal de saber que o meu trabalho antes não era um trabalho de charlatão. Assim, dá pena de ver, né? Uma profissão que ela foi muito bem estruturada. Eu lembro que na faculdade de gestão de RH, todo mundo ficou encantado pelo que o coach se propunha a fazer. Né? Tinha essa matéria no curso? Sim, você saía da faculdade de gestão de RH já com formação em coach. Legal! Hoje em dia, igual quando eu cheguei aqui, aí eu fiz aqui, né? Aqui em inglês, quando o inglês deu uma melhoradinha, aí eu me arrisquei e fiz o Life Coach aqui. E eu amo, sinceramente, as ferramentas do coach, eu amo trabalhar com elas. Eu gosto muito. Eu vejo quando você pega assim com vontade mesmo de fazer e você vai na real base do coach, né? Ele ajuda muito, com certeza, no desenvolvimento pessoal ajuda demais. Que bom. E aí os desafios, um dos desafios foi exatamente esse, das pessoas começarem a olhar o coach com outro olhar. Sim, sim. Além de coach, né, eu fiz a psicanálise. Você é psicanalista também, né, Isadora? Sim, do Brasil, sem exercer aqui. Isso aí, gente. Mas eu também fiz a formação no Brasil. Lá no Brasil eu sou psicanalista e aí, a princípio, eu entrei nessa vida de terapeuta para curar feridas emocionais que eu carregava.
Então, eu me envolvi com a terapia para cuidar de mim mesma. E aquilo foi me fazendo tão bem, eu fui gostando tanto que eu falei, uai, gente, por que não ajudar outras pessoas? Por que não ser esse canal, né, também na vida de outra pessoa? E aí eu fui me interessando e fui fazendo vários cursos nessa área, né? Fui me especializando e fui gostando bastante. E foi aí que surgiu a ideia do e-book, que é uma proposta de ajudar pessoas a encontrar o equilíbrio. E você fala que foi de uma cura. O e-book vem dessa cura? Sim, parte sim. Esse e-book veio porque eu me casei muito nova e no meu primeiro casamento, infelizmente, eu passei por um relacionamento abusivo. Abusivo em várias áreas. Abusivo financeiro, abuso físico, abuso psicológico. Então, foi um casamento que durou 11 longos anos e pegou ali a minha juventude toda, porque eu casei novinha, né? Então, assim, sofri muito nesse relacionamento. Então, quando eu me divorciei do primeiro marido, a gente já estava aqui nos Estados Unidos, tinha acabado de chegar, na verdade, a gente se divorciou no Brasil, mas aí caiu naquela, né? Vamos dar mais uma chance? Aí, nessa de dar mais uma chance, chegou aqui nos Estados Unidos, nada mudou, e aí eu resolvi dar um basta. Eu já tinha o conhecimento de que eu estava em um relacionamento abusivo. Eu já sabia disso, mas eu não tinha coragem de dar um fim. Então, depois da última agressão, aí sim, eu resolvi dar um basta. E aí, quando eu dei um basta, foi a melhor coisa na minha vida, porque eu consegui ter foco em mim mesma, não tinha nada me chateando. Eu morava no meu apartamento, eu e minha filha, e eu conseguia focar nas minhas coisas. Então, trabalhava durante o dia, fazia o part-time à noite, terça e quinta estava lá no meu cursinho de inglês. Depois do curso de inglês, colocava minha filha no carro, ia fazer o part-time até de madrugada, mas feliz da vida, porque eu estava focada no que eu realmente queria, estava vivendo da forma que eu sempre quis, que era um lar em paz. E aí, fiquei um tempo, minha filha e eu, né, morando sozinha, e depois de um tempo apareceu o Alex, que é esse que vocês conheceram aqui. E o relacionamento com o Alex foi totalmente diferente. É um relacionamento saudável, me faz muito bem. É uma nova história que veio mesmo para curar. O primeiro me feriu e o segundo veio assim para terminar essa cura que eu já tinha iniciado através da terapia, né? E a ideia do e-book veio de nós colocarmos o que nós vivemos no nosso dia a dia em formato de livro. Então, ali a gente conta coisas do nosso dia a dia mesmo, a nossa vivência no nosso dia a dia, ferramentas que nós usamos, coisas que parecem ser simples, mas que nos conectam de uma forma tão especial, tão forte. E hoje, graças a Deus, a gente tem vivido, sabe, esse relacionamento saudável. Ele também veio de um outro casamento. Então, nós selecionamos, o que nós não queremos nesse novo relacionamento. E entramos em um acordo e assim a gente tenta viver. É claro que tem dia, quando vem a TPM, né? Eu falo no meu caso, tem dia que a menopausa está atacada. Aí, mas fora isso, graças a Deus, a gente tem vivido muito bem. Ou seja, foram vocês dois que criaram o e-book. Sim, sim. Nós colocamos ali, começamos no rascunho e lembramos, tem uma ferramenta que eu gosto de citar que é muito bacana. Teve um dia que a gente estava no horário do jantar assim, e a gente começou a puxar no Google Maps, naquela opção de satélite, onde ele cresceu, que ele é europeu, né? E onde eu cresci. Então, a gente foi contando ali da nossa infância, a escola que a gente estudava, e foi puxando, sabe, no Google Maps. Ai, que mudou, aqui era assim. E foi tão emocionante. Esse dia, assim, eu me lembro, assim, com muita alegria, porque, assim, a gente se conectou bastante, sabe? Eu conhecendo a história dele, ele conhecendo a minha. Então, o e-book traz isso, né? Coisas que a gente pode viver, fazer no nosso dia a dia, para melhorar o nosso relacionamento. E é isso, a intenção dele foi essa, sabe? Levar para as pessoas que é possível sim ter um relacionamento saudável. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente ouve mais as notícias ruins, né? A gente ouve mais sobre o que tem sido mal, o que tem feito mal, o que tem dado errado, o número de mulheres cada dia crescendo mais, né? De mulheres assassinadas pelos seus companheiros. Então, a gente tentou trazer um bálsamo em meio a essa dor toda que a gente está vivendo nesse século. Legal, né? Muito legal. A coisa do muito casal, legal. fazer junto, resgatar aí suas histórias, entender, tipo,
Deve ser interessante, né? Entender assim, por exemplo, eu e meu marido, nós somos 6 anos de diferença. Então, quando eu estava na infância, com 6 anos, ele já estava entrando no ensino fundamental. Então, eram fases diferentes. Então, assim, eu vou fazer essa proposta a ele. De, assim, o que você estava fazendo nesse ano? As coisas, né? O que eu estava fazendo de diferente do outro lado do mundo? Como é que a gente se conecta depois de tantos anos, né? Você acha que ainda carrega lógico que os traumas não se dissipam. Queríamos nós, né? Que os traumas se dissipassem. Então, você acha que você ainda tem alguns traumas que você precisa trabalhar? E como você trabalha eles? Você usando as suas técnicas, as suas ferramentas de terapeuta? Sim, é em mim mesma, aplico todos os dias. Eu acho assim que a terapia ela é uma jornada, né? Não dá para falar, ai, pronto, gente, acabou. Não preciso mais. Não. Aí a gente vai ali trabalhando dia após dia e eu faço muito isso comigo mesmo, muito com a minha filha, né? Ela entrando agora na adolescência, 12 anos. Então, esses dias eu falei com ela, falei, Estela, olha, você nunca foi adolescente e a mamãe nunca foi mãe de adolescente. Então, vamos caminhar junto, minha filha. A gente vai descobrir junto como é que é esse caminho, essa jornada aí. E assim a gente vai fazendo, aplicando em mim mesma, né? E é claro, todo terapeuta tem o seu terapeuta. Então, eu tenho o meu terapeuta, onde eu levo as minhas questões, aqueles dias que eu estou mais para baixo, mais chateada, TPM. Então, eu recorro a ele. Você costuma dizer que a nossa vida não muda quando aprendemos algo novo, mas quando colocamos esse conhecimento em ação, né? Qual foi o momento que realmente você viveu essa fase? Foi na transição? É hoje no relacionamento com seu marido? É hoje como terapeuta, como palestrante? Olha, foram vários momentos. O primeiro dele, eu até contei na última palestra, no último sábado, que foi quando eu consegui uma bolsa em um colégio particular. E essa bolsa, ela só veio por causa da ação que eu tive, que eu conto na palestra, não vou contar aqui porque tem que assistir a palestra para saber o que aconteceu, mas foi um ato que eu tive que mudou a minha visão de mundo, mudou toda a minha jornada. Quando essa frase, né, quando eu criei essa frase, ela veio porque eu entendi exatamente isso. Por exemplo, no relacionamento abusivo. Eu já sabia que eu estava em um relacionamento abusivo. O conhecimento eu já tinha adquirido. Eu já tinha feito vários cursos, eu já tinha ido em vários encontros de mulheres onde elas, né, testemunharam que elas estavam passando e era a mesma história que eu estava passando, mas eu não tinha o ato da coragem. Então, não adianta a gente saber. Se a gente não coloca em prática, nada muda. A nossa vida não muda. Você pode ter todo o conhecimento. Se você não coloca em prática, não adianta, né? A Isadora, eu acompanho a Isadora. A Isadora dá várias dicas legais, né? Teve encontro aí para organizar a vida financeira e tal. Não adianta a pessoa ir, sentar lá, ouvir e não colocar nada em prática. Não vai mudar. Engraçado que você fala sobre isso, que hoje eu estava falando com uma pessoa que participou do nosso evento, de que lá nós fizemos o lançamento da Escola de Mulheres Líderes, que é uma comunidade com conteúdos dentro da área de business. Então, ali você pode utilizar para ampliar seu conhecimento, mas também para colocar em prática. Né? Nós temos, acho que 16 inscritas. O conteúdo é gratuito, a gente alimenta, mas simplesmente as pessoas não interagem, elas não perguntam, elas não têm curiosidade de baixar o conteúdo, o material. E é exatamente isso que você fala um pouco. As pessoas têm acesso, mas elas não colocam aquilo em prática. Então, é só mais um, né? Mais um curso, é só mais um evento, é só mais uma palestra, é só mais um livro. Mas será Faz todo sentido. Mas será que não é porque é de graça? Sabe que algumas pessoas, algumas culturas têm esse negócio que se pagou, faz e vai, né? O evento foi pago, a comunidade foi o bônus. Então, não sei, né? Eu não consigo identificar qual é a dificuldade. Essa parte de ser de graça, para mim, não funciona. Porque a última palestra, essa palestra que eu estou trabalhando agora, se chama O Poder da Superação, eu conto exatamente a minha jornada. E nela eu conto como os cursos gratuitos fizeram diferença na minha vida. Hoje, se eu estou sentada aqui, né, falando com vocês,
com certeza aqueles cursos que eu fiz lá atrás em Belo Horizonte me ajudaram demais a chegar até aqui, a entrar no mercado de trabalho. Então eu acho que depende de quem é a posição, né? A ação da pessoa, a ação da pessoa, né? Porque tá ali. Então depende se o que ela vai fazer com aquilo. Todo mundo recebeu a mesma informação, a mesma formação, o mesmo certificado. O que eu vou fazer? Eu vou só pregar na parede ou eu vou colocar o meu conhecimento em prática e mudar a minha história através do que eu aprendi ali? Totalmente, faz sentido, totalmente. E muitas pessoas estão buscando o bem-estar, mas não sabem por onde começar. Então, no caso, qual o primeiro passo que você diria para alguém para assim, transformar a sua vida? A superação, né? A ação. Sim. Mas qual seria o primeiro passo que você daria? A pessoa está totalmente perdida, está assim, aleatória, buscando as coisas, tenta uma coisa, tenta outra, e não consegue nada. E qual o primeiro passo para a pessoa se organizar? Se essa pessoa ela não sabe por onde começar, eu digo que o ideal é ela buscar alguém que já começou. Eu sempre falo, dou isso como exemplo. Às vezes você quer começar um novo negócio. Se eu falar com a Isadora que nunca abriu um negócio, a Isadora tem uma visão de mundo sobre aquela minha ideia. Você tem outra. Se tivesse outra pessoa aqui, teria outra. Cada pessoa tem uma visão diferente de mundo. Então, a gente procurar as pessoas certas, tentar conversar com quem já passou por aquele caminho, né? Muitas vezes, a gente está falando sobre o assunto certo, a gente até quer, nossa, eu quero mudar de vida e tal, mas estou falando nos ambientes errados, com as pessoas erradas, né? Ao invés de procurar um profissional, eu estou sentando na mesa de bar, em vez de procurar e falando para aquelas pessoas, né, que não vai te ajudar, não vai mudar nada. Não vai ajudar, só vai virar rumor, né? Vai virar fofoca, não vai te ajudar em nada, e você está ali desabafando, mas não vai mudar nada. Então, procurar um profissional de acordo com aquela área, né? Se a minha vida financeira está bagunçada, ok, deixa eu ver aqui como é que eu posso organizar e procurar alguém que entenda disso, né? Para dar o caminho certinho. É tipo um coach também, né? Não é? Eu ia dizer que hoje em dia a gente usa os mentores, né? Mentores, porque o mentor é alguém que já tem a experiência naquela área e vai te ensinar como fazer sem que você tenha dificuldade do caminho das pedras, né? E o coach é aquele que detém as ferramentas para que você avance no processo. E aí a gente tem um terceiro, que é o consultor, que é o técnico. Ele sabe aplicar as ferramentas, mas ele não tem aquele conhecimento na prática, mas ele tem na teoria. Né? Ele tem a experiência de transformar, mas ele não tem o know-how do mentor. Então, assim, são 3 áreas bem diferentes, mas que hoje em dia as pessoas misturam, né, Rafa? Por falta de conhecimento. Elas acham que todo mundo hoje em dia... É uma coisa sou só. mentor. Para você escolher um mentor, você precisa olhar primeiro os resultados dele. Se ele não teve resultados significativos dentro daquela área, ele não pode mentorar ninguém, porque ele não tem a prática. Ele pode ser um maravilhoso consultor, porque ele tem a técnica, ele sabe como aplicar para chegar àquilo, mas ele não pode ser um mentor. E as pessoas hoje misturam, né, os termos. E como é essa base do seu trabalho como terapeuta integrativo? É um trabalho mais focado para o coach, mais para escuta, mais para... Conta pra gente assim um pouquinho. Mentorias. Né? Como é que você faz? No caso, eu faço só os atendimentos online. Assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que o inglês foi dando uma melhorada, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que, na verdade, era minha cliente da limpeza e ela é terapeuta aqui. Então, ela me instruiu a fazer alguns cursos, me ajudou e eu consegui começar a trabalhar na clínica dela. E aí, eu atendo... por essa clínica de saúde mental americana, né? Mas os meus mesmo, né? Os meus pacientes eu atendo só no online. E aí, como eu divido isso, né? A terapia integrativa, a psicanálise, de acordo com aquela pessoa que eu estou atendendo. Então, eu sempre ouço, a escuta ativa é parte primordial para mim, né? Então, a pessoa chega com a demanda, eu ouço e ali eu realmente traço qual será o caminho que eu vou trabalhar com aquela pessoa. Então, para algumas pessoas... Porque a gente sabe que existe, né, que são diferentes demandas. Então, por ter formações diferentes, me dá a opção de trabalhar com métodos diferentes. Então, dependendo da pessoa, eu vou mais pela escutativa. Dependendo da pessoa, às vezes chegam até mim, né,
Ah, Rafael, tô com muita ansiedade. Nossa, tô sofrendo com ansiedade e tal. Aí quando você vai ver, a causa da ansiedade daquela pessoa é dívidas, porque ela não consegue se organizar financeiramente. Então aí entro, por exemplo, com as ferramentas do coach para ajudar ela a se organizar de agora, do momento que ela está vivendo presente, né, para mudar o futuro dela. Já que na terapia, na psicanálise, por exemplo, a gente foca na mente, né, foca no passado. Então, essa pessoa que agora está sofrendo por causa dessa dívida atual, primeiro eu tento ajudá-la dessa forma, focando no que está acontecendo agora, e depois, na medida que a gente vai avançando, aí sim a gente entra com a psicanálise, por exemplo, para buscar as causas, né? O que fez ela chegar até ali. Mas, enfim, cada um eu tento traçar uma estratégia diferente para obter o melhor resultado. Que é interessante isso que você falou, porque toda a situação do presente vem de uma dor do passado, né? Tem uma causa. Às vezes a gente acha que não, acontece uma situação ali no presente e a gente não consegue fazer associações com o passado. Sim, sim. E aí quando vai fazer essa... É uma investigação que você faz? É um link, né? Sim. E uma coisa que eu ia te perguntar também. Você, quando conhece a pessoa, você já está automaticamente analisando a pessoa? Não. Consegue separar? Assim, tipo, tô aqui ouvindo, né? A Rejane, a Rejane, aquela ali, ó. Você viu como ela falou? De forma alguma, gente. Tipo assim, Zero julgamento, a mulher super assim, neutra. Aí vem a Isadora. Ficou demorando, passando batom vermelho, chegou toda maquiada. Chegou linda, senti honrada. Falei, olha, gente. Então não é assim, né? Não, sem julgamento. É sem julgamento. Eu tenho, né, as minhas crenças, mas de acordo com o que eu cresci, de acordo com o que eu aprendi, mas no momento do atendimento eu preciso entender que ali eu preciso estar neutra, né, sem julgamento, livre de todos os meus julgamentos. Então, eu acho isso da terapia maravilhoso, né? A gente poder abrir mão ali por um certo momento e simplesmente focar em ajudar, independente de quem seja, independente de qual situação seja, né? A gente se doa para aquela pessoa porque naquele momento ela realmente está precisando. Então, não cabe a nós julgar ou dizer, não, é só tentar mostrar o caminho, né? Dá para atender uma amiga sem fazer isso ou você prefere não envolver amizade e terapia? Eu não atendo amigos e familiares, não atendo. Às vezes, outro dia uma pessoa, eu até postei isso no Stories, né? Uma pessoa reclamou, falou, gente, a gente estava lá na festa, eu desabafei, a Rafael não falou nada, vocês viram? Rafael, que terapeuta é essa que não fala nada? Gente, terapia tem o lugar certo, o momento certo, né? O ambiente certo. Eu não vou fazer terapia pública em um local que não é o adequado, porque ali na mesa da festa, cada um vai ter uma opinião diferente. Então, eu prefiro deixar eles com a opinião deles lá e depois, se aquela pessoa realmente estiver precisando de ajuda, ela vai me procurar. Se for amigo ou familiar, eu tenho, né, os meus colegas e aí eu indico, passo para outra pessoa. Isso se chama ética, né? Ética, parabéns. Obrigada. Vamos voltar um pouquinho pro e-book, que eu tô curiosa para saber, né? A gente sabe que já tem aí um capítulo que conta a história de vocês dois, de você e do Alex, separadas. Sim. Depois você conta as histórias de vocês juntos, e vocês têm técnicas, têm práticas. Conta um pouquinho, assim, os detalhes do e-book. Gente, eu entrei nessa de me tornar escritora, vamos dizer assim, foi o primeiro projeto que eu participei se chama Despertadas, é um projeto de mulheres, então eu entrei como coautora. E ali eu queria saber, assim, como funcionava, né, essa vida de escritor, como é que era e tal. E entrei, e eu gostei do trem, gostei, e aí... quando o Alex e eu começamos o nosso relacionamento, e aí a gente foi se envolvendo e vendo que o caminho que a gente estava percorrendo dava certo e talvez a gente poderia ajudar outras pessoas, aí eu falei, já tem aquela experiência lá do Despertadas, eu acho que dá para pôr isso em prática, acho que dá para transformar a nossa vivência em um livro. E foi assim que aconteceu. E ali a gente realmente pegou, né, como se estivesse transcrevendo a nossa vivência para um livro. Uma pergunta que não quer calar. Você é brasileira, seu marido é europeu, né? Ele é de que país? Romênia. Da Romênia.
E vocês estão nos Estados Unidos, Sim. com uma filha americana e uma filha brasileira. Como é que fica esse bololô, nessa coisa na família? Que língua que vocês falam? A gente estava conversando nesse instante, falando que a Angelina vai ter que falar 4 línguas, né? Sim. Português, armeno, inglês romeno, inglês e espanhol, porque as escolas, né, ensinam espanhol. Então, como foi que esse molho todo aí para dar certo? Todo mundo fica impressionado de ver ele falando português, né? Porque ele é muito dedicado. É aquilo que nós falamos, né? A ação. A primeira vez que ele teve numa festa da minha família foi no 4 de julho. E aí ele vendo todo mundo conversando, ele ali perdido. Igual a gente, né? Quando chega na turma de americanos, eu também fico perdida. Ficava. E aí ele falou, não, eu vou aprender o português. Porque quando a gente vier para as festas da sua família, eu quero entender, eu quero participar. E naquele 4 de julho ele começou, gente, todo santo dia fazer o tal do Duolingo. É só com Duolingo, porque eu não converso com ele em português, porque eu quero treinar o meu inglês, né? Então eu converso com ele só em inglês. A Estela conversa com ele só em inglês também. E ele conversa com a Angelina em romeno. E aí funciona uma bagunça. Eu ensino para a Angelina português, ele romeno, Estela em inglês. E aí, eu e Estela conversamos com ele em inglês, ele conversa com a Angelina em romeno. Mas a Estela está aprendendo romeno também? Sim, no Duolingo. Ai, mas é muito difícil, gente. Até tentei, mas não. Fala aí uma palavra em romeno, assim, tipo, que é fácil, que você fala assim. I love you, por exemplo. Wow, I love you. Iubita lutati. E bună dimineața. É bom dia. Pô, bom dia, como é? Bună dimineața. Bună meniniața. Bună meniniața. Bună meniniața. Ce face? Ce face é fácil. O que faz? Parece um pouco italiano, não? É porque é latim. A base é latim. Então, a base é a mesma do nosso, né? Do nosso português. Tem muitas palavras que são parecidas. Mas como eles conversam muito rápido, a gente tem a impressão... tem uma melodia, tem uma né? melodia na música, que não dá na pra música, entender. na fala, né? Nossa, mas eles são muito... É igual japonês. É isso mesmo. Pra gente é igual japonês. Meu marido fala assim, gente, quando vocês estão falando em português, a impressão que eu tenho que é isso mesmo. É a mesma coisa, né? E os meus sogros, aí quando eu preciso conversar com ele, a minha sogra veio de férias, ela fala um pouco em inglês, mas assim, bem pouco mesmo, e o meu marido, no caso, traduzia, eu usava o tradutor também, e eles são, assim, uma gracinha, gente, são uma bênção na minha vida, eles realmente, assim, eles me tratam como filha, sabe? A família me abraçou muito bem, abraçou a Estela muito bem, e a gente é muito feliz com essa família de romenos, nunca imaginei na minha vida. Ai, que bom, eu fico realmente... Como vocês se conheceram? Emocionada, né? Porque para nós, brasileiras imigrantes, que acabamos tendo um relacionamento com outras nacionalidades que não são brasileiras, vias de regra, algumas mulheres reclamam, né? Que não são bem cuidadas, que têm as dificuldades com a família. Então, quando a gente ouve alguém falar que não tem dificuldade, assim como a gente não tem com a família, é um motivo que, assim, eu fico bem, bem feliz, assim, de ouvir isso. Muito legal. A família dele é muito amorosa, muito família mesmo, sabe? De mãe perto, pai perto. Então, graças a Deus, eu me dou muito bem. E como vocês se conheceram? Ele tem um business de lavar carro, autodetail. E aí, eu fui fazer um orçamento. E aí, ele já levou o orçamento de graça. E já levou de graça, nem pagou, né? Começou a mandar mensagem e tudo. E aí, na época, eu não queria nada, porque eu já tinha divorciado, igual eu falei, já estava bem, né? Tava tranquila no meu apartamento, eu e minha menina. Eu fiquei morando no apartamento, eu não quis alugar quarto, apesar de ser mais barato, porque eu tinha muito medo dela sofrer algum tipo de abuso. Então, eu estava ali na minha vidinha, trabalhando, conquistando minhas coisinhas. E aí, ele chegou... E aí, eu falei que não, mas... Ou seja, ele que investiu. Sim, e aí eu brincava ainda, falava assim com a minha prima, né?
Ela falava, não, ele adora restaurante, se nada der certo, pelo menos eu fiz um tour gastronômico aqui nos Estados Unidos, tá bom. Porque todo sábado tinha uma desculpa para conhecer um restaurante novo, mas aí foi esse começo de namoro, foi muito bom, foi tudo muito bom. Que lindo. E aí deu certo o namoro, mas mesmo assim eu com o pé atrás ainda, será? Tá muito bom para ser verdade, isso deve ser golpe. Os traumas, né? Os traumas começaram. Tá muito bom para ser verdade. Ele vai, alguma coisa ele vai só esperando. Ele vai aprontar, né? Vamos ver qual é aí a próxima. Tá muito bom. Tá muito bom. Mas aí, graças a Deus, ele me pediu em casamento no alto de Nova York, a cidade dos meus sonhos. Fui pedida em casamento. E em Las Vegas nós nos casamos. E foi assim, casamento Foram do só sonho. vocês dois? Só nós dois, acredita? Que legal. Mas foi muito bacana, muito bacana. Então essa coisa de casar em Las Vegas é casamento de verdade? É casamento de Como verdade. disse você antes, é no duro? É no duro, é no papel passado. Eu achava que casar em Las Vegas era só assim, vou casar em Las Vegas é uma coisa simbólica. Não, é de verdade. Até entrar com Elvis Presley lá, que eu não quis essa parte, mas é verdade, ele te acompanha. Com Elvis ou não? Você pode fazer renovação de votos. Você pode escolher, né? Os characters, né? Que você quer. Que legal! Não, foi na capelinha mesmo. E aí eu tava com o pé atrás, os traumas, por mais que tava tratando e tudo. Tava com os dois pés atrás, né, Rafael? A cura, ela não gera amnésia, né? Eu esqueci do que eu passei. Então, mas aí ele já tinha falado que a gente ia viajar para Las Vegas, mas ele não falou que era para a gente se casar. Então ele gosta de fazer surpresas, aí chegando no dia da viagem, ele falou comigo, olha, a gente tá indo para Las Vegas, você fica me enrolando, que já tem muitos meses que eu te pedi em casamento. Oh my God. E a gente tá indo para casar. Ou a gente casa agora, ou então eu também não quero casar mais. Aí pronto, aí ele botou pressão, tive que casar. Gente! Mas graças a Deus que casei. E aí, comprou uma roupa, preparou a roupa? Como foi assim? Corri na Burlington, comprei um vestido branco, tem um videozinho, depois eu vou mandar vocês e vou marcar aqui, vou marcar o podcast. Corri lá e aí eu mesma fiz o meu buquê também, fui no Walmart, comprei as flores, comprei a coroa. Fui para Las Vegas vestida de noiva, gente. E você viajou vestida de noiva? Não, quando chegou lá. Tá. Aí a gente foi na capela e tudo. Que lindo. E aí depois a gente foi curtir a noite em Las Vegas. E tava tendo um show ao vivo e o cantor dando os parabéns e todo mundo dando os parabéns. Então, assim, nossa festa tinha vários convidados. Que não legal. conhecia nenhum, mas estava cheia. Foi um festão. Gente, eu acho que é incrível essas histórias que a gente vive depois que a gente já viveu aquela história mais tradicional. Porque aconteceu comigo, eu também tive um relacionamento de 18 anos, relacionamento com violência doméstica, e quando eu conheci meu marido também, a gente casou de um jeito completamente assim, né? Diferente, e foi uma história linda, uma nova história, e que é completamente diferente daquilo que a gente viveu lá atrás, né? Porque no meu primeiro casamento, quando eu entrei na igreja de véu, grinalda, né, toda a minha família, eu jamais imaginei que eu estava entrando ali em um relacionamento abusivo. Jamais imaginei. Quantos anos você tinha? 21. Tinha acabado de fazer 21. Uau. E aí, estava na faculdade, e aí, graças a Deus, esse foi um pouquinho mais... foi fora do comum, né? Mas me fez muito bem. Me fez tá te fazendo muito bem, né? Fazendo muito e aí, Angelina veio quanto tempo depois? A gente casou em 2023. Em 2024, a gente comprou a nossa casa e descobri que estava grávida. 2025, nasceu Angelina. 2026, estou aqui contando a história. Nasceu esse ano? Foi, lembro. Que eu te encontrei em março, você estava com barrigão. Sim. Ou foi novembro? Acho que foi novembro. É novembro, evento. sim, porque eu estava... você estava com um barrigão de 8 meses, exatamente. Qual o aniversário da Angelina? Janeiro. Janeiro? Sim, Angelina 6, Estela 8 de janeiro e eu 11. Oh, que legal. 3 capricornianos. Tem uma irmã que nasceu dia 8 de janeiro. Ai, gente, que legal. Então, no seu e-book, né, você fala, né, qual o nome? Bem Casados, o Guia de Relacionamento Saudável. Sim. Não é isso? E com você com seu esposo. Então, qual você acha que é o maior erro que os casais cometem hoje que pode ser evitado? Acho que a falta de comunicação.
Eu acho que esse é o primeiro passo. Se o casal não se comunica, não tem como, sabe? E se os dois não trabalham juntos para melhorar, porque esse guia, ele não está aqui para dizer que existe relacionamento perfeito. Não existe. Né? Nós sabemos das dificuldades da convivência do ser humano. Eu fui criada de uma forma, ele de outra, né? Mas quando os dois trabalham para fazer dar certo, trabalham juntos para fazer dar certo, aí sim se torna um relacionamento saudável. Né? Os dois estão trabalhando juntos, ele é 50%. Então, eu acho que o maior erro do casal talvez seja esse, sabe? Tá desbalanceado, só um tá tentando, não há comunicação, não há abertura, né? Não há tentativa de mudar. Às vezes fica só naquela mesma briga, mesma coisa e não muda. E quando os meus traumas se colidem. Porque eu tô pensando em inglês, você já viu, né? Collide, colidem com os deles. Como que você acha que é a melhor forma de lidar? Olha, na minha casa, graças a Deus, todo mundo é adepto de terapia. Então, nós temos um acordo. Ele jamais vai correr para a mãe dele para reclamar de mim. E é claro que tem hora, como ele diz... You press my buttons. Você, né? Eu mesmo cutuquei ali os botõezinhos do trauma dele, né? E é claro que isso acontece, porque às vezes uma fala, né, leva um gesto, leva a pessoa para o passado. Então, o nosso acordo é, cada um vai reclamar com seu terapeuta. Nada de reclamar com a mãe, nada de reclamar com a prima, porque amanhã a gente resolve, tá tudo bem, volta a ficar tudo numa boa. E aí a mãe dele já não vai olhar para mim com aqueles bons olhos, né? Porque ela não sabe que, na verdade, foi ele que me pirraçou, né? Então... numa situação dessa, sempre tem as duas versões, né? A versão do marido, da mulher e o que realmente aconteceu, né? Porque é muito baseado mesmo naquilo que é a experiência de cada um. Rafa, tem dicas no e-book? Sim, tem várias dicas. Então conta pra gente assim, algumas dicas assim, tipo, das palestras, o que é que o pessoal mais... A primeira dica é o pessoal ir lá no Hotmart e buscar lá pelo e-book, e adquirir o e-book. Gente, ele tá bem baratinho, por apenas $10. Olha só que precinho, Isadora, não é possível. $10, sim. A gente colocou um preço bem acessível e a primeira dica é essa, vai lá adquirir o seu e-book. E, assim, no Hotmart? No Hotmart. Aí procura lá. Bem Casados, o guia do relacionamento saudável, da Rafaela Sena e Alex Rotaro. Yes. E a segunda é realmente não apenas ler. As versões estão em inglês, português, espanhol e romeno. A gente tem 4 versões, né? Então, assim, foi para realmente impactar a família dele, a minha, né, os amigos daqui. Então, é ler e colocar em prática, né? Compra o seu em português, no caso, tiver um marido, né, de outra língua, e compra o separado para o marido e comecem a colocar em prática o que está ali, porque só ler não muda nada. E tem exercícios práticos? Tem exercícios práticos, como eu disse, esse do Google mesmo Maps é uma ferramenta prática, né? É você tirar um sábado ali com seu marido. Tem várias dicas bem legais, então eu aconselho o pessoal a buscar lá e adquirir. That's awesome. Muito legal. Muito legal. E você também participa do grupo de mulheres do Brasil aqui em Boston, né? O CDLE? É esse? Não. É separado? E ajudando no empoderamento feminino. O que você percebe nas mulheres que estão tentando reconstruir suas vidas em outro país? Até mesmo depois de um relacionamento, né, que não deu certo, recomeçando do zero. Eu entendo, né, que não é fácil. Não foi fácil para mim. Eu entendo que não é fácil para mulher nenhuma recomeçar. Seja aqui, seja no Brasil, mas aqui ainda, por estar em um lugar diferente, né, mais difícil ainda. Mas é possível. Então, o que eu aconselho é sempre buscar, sim, uma rede de apoio, como esses grupos. Na nossa comunidade, gente, nós temos vários grupos, né, vários grupos de apoio, nós temos várias organizações que apoiam as mulheres. Então, é buscar. Caso não encontre esse apoio, se lembrar que dentro de cada uma de nós temos ferramentas necessárias para nos fazer desenvolver. Muitas vezes, como eu disse, né, eu já tinha o conhecimento, mas eu não colocava em ação. Então, ter a coragem de mudar, de colocar para fora, de pedir socorro.
caso o socorro não venha, caso seja a única resposta que você ouça, seja o silêncio, busque dentro de você, porque o que você não encontra lá fora, com certeza aqui dentro você vai encontrar. Você vai lembrar de alguma ocasião, vai lembrar de alguma frase e com certeza você vai conseguir. Perfeito, né? E aí, Isadora, você tem uma pergunta? Fala um pouquinho, tenho sim, que eu estou curiosa para saber assim, sobre a palestra, né? Porque eu acredito que a palestra, ela é um recorte do livro, porque fala da história de superação. Sim. Né? O que a gente pode esperar lá dentro da palestra? Também é uma palestra prática? É uma palestra mais para pegar assim, na questão das emoções? Qual é a proposta da palestra? Olha, desde o Brasil, eu sempre fazia palestras. Eu tenho uma veinha aqui do voluntariado, então eu sempre participei, sempre gostei, né, de repassar conhecimento. E chegando aqui nos Estados Unidos, eu continuei com isso também. Porém, todas elas eram sempre sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde mental. E essa agora é a primeira vez que eu falo da minha própria jornada. Então, por exemplo, falar sobre esse relacionamento abusivo, né? Só comecei a falar agora. Então, o que vem nessa palestra é a minha jornada. Eu posso garantir que foi bem bacana, foi bem emocionante. Ali eu contei como eu consegui, como foi a minha jornada desde o Brasil, né? Como eu consegui chegar, e digo isso com humildade, né? No patamar que eu estou hoje. Como foi a minha caminhada. E na expectativa de exatamente isso, empoderar outras mulheres e falar com elas, olha, é possível seguir em frente mesmo em meio à dor, é possível continuar. E é isso, tentando com tão pouco tempo, né, Rafaele? Com tão pouco tempo, né? Sim, Só 6 anos. Mas aí essa palestra eu conto já desde o Brasil, a caminhada desde o Brasil. Ah, tá. Sim. Como eu falei aqui antes, né, sobre a bolsa, eu conto exatamente como foi o step by step, sobre a bolsa, onde eu estudei, como eu consegui, sobre esses certificados e tudo. E é bem bacana. Então você está dando, tipo assim, um guia para as pessoas que querem... Principalmente para as mulheres, porque eu ouço muita mulher aqui desanimada, né? Às vezes, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não vou conseguir. Então, essa palestra veio como se fosse um chacoalhão. Aí, você vai conseguir sim, porque eu consegui aqui, ó. Faz isso, 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 que você vai conseguir. Sabe, a minha vontade é de, às vezes, pegar assim e falar, ei, você consegue sim, vambora. Foi assim que eu fiz, então faz assim que vai dar certo. A minha vontade é essa. E esse projeto social Direito de Ser, né? Tem um projeto social aí também, gente. Olha só. No Brasil. Palestra, no Brasil. E-book, filhos, casamento, tudo. Projeto social. Conta pra gente aí como foi a concepção desse projeto, o que ele é. Sim, eu sempre tive muita vontade de ter um projeto social desde o Brasil, porém eu não tinha condições, né? E apesar de sempre trabalhar e trabalhar muito, ter uma veia empreendedora, então eu sempre trabalhei de carteira assinada e tinha um business correndo, então essa prática que eu tenho aqui nos Estados Unidos eu já tinha no Brasil, né? Sabe? Mantive. E eu sempre tive muita vontade, eu sou apaixonada por criança. Né? Então, a minha vontade era de ajudar crianças. Então, assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, no primeiro ano que eu vi, lá no Brasil, então $1 vai dar tanto, lá no Brasil dá para eu ajudar, dá para eu dividir. Aí eu criei esse projeto Direito de Ser, que aí é apadrinhando a creche, né? E ali a gente... Eu dou à criança o direito de ter um dia feliz, direito de ser criança, sabe, no Natal, na Páscoa, no Dia das Crianças e principalmente no aniversário dela, sabe, dela ser lembrada, dela ter o direito de se sentir especial no dia dela. Então, é simples, mas eu tenho certeza que faz diferença para quem recebe ali. Da mesma forma que, com certeza, eu me imagino no lugar daquela criança, né, faria. Porque por muitas vezes eu quis ser lembrada, muitas vezes eu quis ser apoiada e eu não encontrei. Então, hoje, eu tento fazer por elas o que eu queria que tivesse feito por mim. E na minha vida eu faço isso, sabe? Eu converso com você da forma que eu gostaria que você me tratasse. Eu faço o que eu gostaria que fizessem por mim. Mesma coisa. E você... Eu sei... Olha só. Eu tenho uma opinião a respeito dessa outra pergunta. Que, tipo assim, fala assim... você acredita que todos têm um propósito ou precisamos construí-lo
ao longo da vida. Eu acho que os propósitos mudam de acordo com o longo da vida. Entendeu? De acordo com a minha idade, de acordo com o que eu estou passando agora. Tudo muda, né? Então, mas o que você pensa em relação, usando a psicanálise, a psicologia, a terapia? O que você pensa a respeito dessa pergunta? Eu acredito que nós nascemos com um propósito e ao longo do tempo ele pode ser lapidado. Muitos de nós, muitas vezes, têm esse propósito bloqueado, né? Por algum obstáculo, e muitos de nós não temos força para seguir. Às vezes a gente até sabe, nossa, eu poderia, eu gostaria, e a gente fica naquele ia, e nunca realmente põe em ação. Então, eu acho que nós nascemos, mas ele dá para ser lapidado, corre o risco de ser bloqueado, e sim, a gente tem a liberdade de fazer com que ele seja mudado, né? Quando eu estava no Brasil, eu planejava uma coisa para minha vida, sonhava. Hoje aqui eu estou outro sonho. Outro sonho, outra realidade, tudo diferente. Né? Então... Mas quando você para olhar assim, nossa, estou numa outra realidade. Mas você sente que essa vida atual conversa com a Rafaele de 20 anos atrás com relação ao propósito? Eu acho que a vida atual é o resultado do que a Rafaele de 20 anos atrás lutou para ter, sabe? Como eu disse, eu casei com o Alex em 2023, né? E o Alex chegou, eu já estava trabalhando em conseguir conquistar o que eu almejava aqui, né? Então, não conquistei somente por causa dele, né? Foi um trabalho em conjunto. E eu acredito que eu não estava trabalhando nisso, eu não comecei em 1º de fevereiro, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu comecei lá atrás, eu comecei no meu primeiro emprego, eu comecei nos cursos gratuitos, né? Então, eu acho que foi uma jornada. Por isso que sim, eu acho que hoje, o que eu vivo hoje é o resultado de toda a minha dedicação durante toda a minha vida. Uau, é verdade. Eu também acho. Eu acho que a gente começa muito antes de receber, né? De se materializar. A gente começa muito antes. Tipo uma sementinha. Ou de entender o que a gente realmente quer. Porque se você fizer uma observação mais criteriosa com uma criança... Você consegue identificar quais são ali as possibilidades que estão envolvidas naquela criança. Mas todos nós temos a possibilidade. Eu acredito na semente. Eu tenho a semente, você tem uma, ela tem outra. A gente vai fazer o que com essa semente? Exatamente, são sementes, embora todas possam trazer o mesmo benefício para as pessoas, mas são sementes diferentes. São sementes. Se você colocar uma classe, eu fui professora de educação infantil há muito tempo, então só de observar eu já sabia qual era a criança que era mais voltada para o esporte, mais para a música, mais introspectiva. Então eu já entendi assim, aquela ali dá para ser psicóloga, aquela dali. Eu, por exemplo, quando era criança, eu sabia que eu queria lidar com criança. Mas eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Do início para o meio, eu decidi que eu queria ser médica pediatra. Mas eu me formei em pedagoga. Porque eu descobri dentro da educação uma possibilidade maior que seria da médica. Hoje em dia eu trabalho mais com mulheres. Quando eu paro para olhar, quando eu era professora de educação infantil, sabe o que vem na minha cabeça? É de que assim, eu era professora cuidando daquelas crianças para que outras mulheres pudessem se desenvolver nas suas profissões. Porque normalmente a mulher, quando ela coloca seu filho na educação infantil, é porque ela precisa ter aquele suporte para ela se desenvolver. E eu lembro que eu, como professora, várias mães que não tinham o que fazer durante o dia, eu sempre dizia, nossa, por que você não vai pegar um Avon, uma Natura, uma coisinha para vender aqui, para fazer um dinheiro, para você não depender do seu marido. Isso quando a mulher reclamava, né? Ou por que você não faz um bolinho? Vem vender aqui pra gente, porque professor é um bicho... Já dava dicas de empreendedorismo. Não, exatamente. E professor é um bicho assim. O que você chegar na escola para vender, a gente compra. E se dividir, então... Aí pronto. Aí que é uma maravilha. Então, quando eu olho hoje em dia o trabalho que eu faço com mulheres, eu falo, cara, eu já fazia esse lugar, isso lá, de um outro lugar. Então, assim, de qualquer forma, o meu propósito, ele vem se
perpetuando. Ele só mudou um pouquinho a forma dele acontecer. Mas ele já... final é o mesmo. Exatamente, é o mesmo. A gente tem um propósito maior, majoritário, né? E a gente, às vezes, vai fazendo coisas ao longo da vida, mas tudo vai se encaixar, vai fechar com aquele propósito majoritário que você tem. Exatamente. Nossa, você nasceu... Papo profundo, hein? Que você nasceu para ele. Tô gostando. O nível desse podcast tá ficando muito bom, gente. Cada vez mais a gente traz coisas mais profundas, né? E só dessa sementinha que você falou, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, né? É o ambiente em que essa semente vai crescer. Exatamente. Em qual solo? Solo? O inglês dela. Esse ambiente, essa semente vai crescer. Porque o ambiente, sim, determina o desenvolvimento daquela semente. Então, eu tenho certeza absoluta que, e na palestra eu também falo sobre ambientes, né? O ambiente que eu vivia, como que mudou, né? Quando eu mudei de ambiente. Então, o ambiente, gente, ele faz diferença, sim. Às vezes a pessoa tem o potencial, ela sabe do propósito dela, mas ela está no ambiente errado. Ela está sentando em mesas que não vão ajudar ela a crescer em nada. E em vez de desenvolver aquela semente, está matando aquela semente. Então, a gente precisa prestar bastante atenção sobre o ambiente também. Eu falo assim, as pessoas têm que prestar atenção não só na semente e no solo, mas também onde o vaso, que é, no caso, o ambiente. Porque, tipo assim, são 3 coisas, né? O sol, o ambiente, o vaso e a água. Você tem que regar, você tem que botar no sol. Você tem que como está sendo cuidado, como né? Está sendo cuidado. Muitas tá cuidando coisas. Ou está matando? Você pode fazer uma planta crescer, desenvolver pelo cuidado que você fala, que você dá para ela. Eu deixei uma plantinha que eu tenho, ela pode ser de água ou de terra. Ela ficou 1 ano lá na minha janela e num vaso pequenininho. Aí eu falei assim, essa bicha tá morrendo, vou levar ela para casa. Entendeu? Vou levar para casa, que ela tava no spa. E troquei de vaso. No momento que eu troquei de vaso, botei num vaso maior, a bicha já tá 3, 4 vezes maior. Teve espaço para desenvolver, né? Tem pessoas que são assim, tem potencial, mas não tem espaço. É limitado, né? Mas também tem uma outra coisa que eu acho que você vai concordar comigo. Tem pessoas que têm potencial, têm espaço, mas não querem investir. Verdade. Tem pessoas que não querem investir porque elas ficam ali esperando que as coisas caiam do céu. E não vai cair, porque a gente precisa pagar o preço. E literalmente, às vezes a gente precisa pagar o preço financeiro para estar em algumas mesas. Outro dia eu estava ouvindo um cara falando isso. Cara, eu não alugo uma casa num condomínio chiquérrimo, ou vou para uma academia maravilhosa, ou pago $90 mil num clube de golfe nos Estados Unidos. Não é porque eu quero só jogar golfe, mas é porque eu sei que se eu quero chegar naquele nível, eu tenho que investir naqueles lugares, porque é ali que eu vou encontrar pessoas daquele nível que ajudarão a alcançar o propósito, né? Exatamente. Então, né? É verdade, faz todo sentido. E qual a última... já estamos quase acabando, Isadora. Nossa, passou uma hora, passou rápido demais, hein? Se pudesse, a gente ia ter aqui mais umas 4 horas conversando, né? Não é? Muito bom. Eu gosto de conversar, minha filha. Falou em conversar, é comigo mesmo. Então, se você pudesse... essa história a gente já falou. Tipo, o que você falaria para uma pessoa que está começando, que chegou agora aqui e que está perdida? Qual a sua fechada, assim? O que você falaria para essa pessoa? Ela tem 2 caminhos. Ou ela vai ouvir... Para aquela câmera ali, ó. Ela tem 2 caminhos. Ou ela vai ouvir sobre as dificuldades e vai absorver aquelas dificuldades e vai paralisar por causa das dificuldades, ou ela vai ouvir o que tem de positivo nesse lugar, sobre as oportunidades, e vai aproveitar todas as oportunidades que esse lugar oferece. Quando a gente chega aqui, gente, infelizmente, ninguém vem e te entrega um manual de instrução como ter sucesso nos Estados Unidos, não. Ninguém te ensina, não. Você chega aqui, vai ter as dificuldades, você tem que aprender a língua, você descobre que o aluguel é um absurdo, que tudo é caro, que não é daquele jeitinho que a gente pensava no Brasil, mas cabe a nós selecionar o que nós queremos ouvir e o que nós queremos viver nesse lugar. É isso que faz a diferença. As escolhas, porque toda escolha tem uma consequência. Então, escolhas positivas, consequências positivas, escolhas negativas, consequência negativa. E para Rafaela do passado, se você se encontrasse
com a Rafaela, não, Rafaela. Eli, com dois L. Se você, pois é, gostei, Rafa. É porque eu tô tão acostumada de chamar de Rafa, então, se você pudesse encontrar com a Rafaela, adolescente, lá do passado, assim, da idade da Estela, 12 anos, o que você falaria para aquela menina? Fala assim, calma, não precisa chorar, porque no final deu tudo certo. Valeu a pena. Que legal. E valeu, gente, valeu. Até o que doeu, valeu a pena. Tem um samba com esse, valeu a pena. Não tem o samba? O samba não sei, mas que eu me emocionei, como sempre. Valeu. Por favor. Eu fico muito emocionada com essas histórias de mulheres que foram lá no fundo do poço, sofreram, mas conseguiram emergir primeiro se curando. Você se vê nessas mulheres, Isadora? Por isso que você se emociona? Muito, porque eu tenho uma história muito parecida e quando eu olho para trás, tudo que eu vivi desde que eu sou muito pequena e que eu não me dava conta. Assim, a gente normaliza aquele estilo de vida porque é o estilo de vida que a gente tem. Então, normalizei com 10 anos, fazer as coisas que eu fazia porque minha mãe precisava de apoio, meu pai trabalhava. Então, durante muito tempo, eu acreditei que aquilo ali era uma vida ok. E aí, depois você vai vivendo, você vai olhando para trás, você vai aprendendo que aquilo ali que você vivia trazia dor, trazia... Trauma, cortava fases da vida que eu tinha que ser criança. Embora eu sei que o meu pai e minha mãe fizeram o melhor que eles podiam. O melhor. E aí, você vai linkando que o reflexo daquilo que aconteceu na minha infância foi o resultado das escolhas que eu fiz, né? Com relação a questão de ter sofrido 18 anos de violência doméstica, mas aí eu já contei isso no podcast, não vou contar não. Se vocês quiserem, vou lá assistir. Então assim, eu me emociono porque quando eu vejo que uma outra mulher também conseguiu ter a mesma força e tá ali hoje fazendo a diferença na vida de outras mulheres, isso me emociona. Porque aí me dá aquele fôlego de esperança, né? De pensar assim, nossa, aí ó, mais uma para estar ali nos lugares que eu não puder alcançar, porque a gente não consegue alcançar tudo, né? Verdade. Então é reconfortante saber que tem ali uma Rafaele, uma Rejane, uma Antônia, uma Maria, uma Priscila, fazendo cada uma, dentro das suas possibilidades, a diferença na vida de outras mulheres. Porque não importa a quantidade de mulheres que você alcança. Se você alcançar uma, já é muito. Verdade. Porque essa uma pode alcançar outras, e mais outras, e mais outras. E é uma coisa que é uma rede que ela nunca mais, né, vai se acabar. Uma semente, a árvore cresce. Exatamente. E os frutos. Exatamente. E pronto. E é pegar o que aconteceu, né? E aí pensar, ok, o que eu vou fazer com o que me aconteceu? Eu vou deixar isso me paralisar ou eu vou me fortalecer com o que me aconteceu? Exato. E é isso, é transformar a dor em força e seguir em frente. É verdade, isso é verdade. Que a gente tem as ajudadoras, mas só a gente consegue mudar a nossa realidade. A nossa história aí. É verdade. E é isso, gente. Obrigada, É Rafael. bom demais. Eu que agradeço. Adorei. Vinha mais vezes. Vai lá e compre no Hotmart, está lá o livro dela. Bem Casados, o Guia do Relacionamento. Exato. $10. Com $10 você não compra nem um café, 2, Isso né? aí. Pois é. Gente, Exatamente. pelo amor de 4 línguas, né? É, pra escolher. Não tem desculpa que... tem. Ai, meu marido é americano, não vai conseguir ler. Não tem desculpa. Já Eles pensei até essa nisso... desculpa antes. If your husband's American, you Yeah. can buy and read in English too, okay? Exatamente. Yes. Até nisso eles pensaram, né? Yes, several languages, okay, guys? E volte depois, traga o Alex aqui, quando ele já estiver falando português. Ou a Rejane pode fazer a parte da tradução simultânea. Isso aí. Pra gente fazer esse podcast, para ele contar casal, também. Exatamente. Exatamente. Yes. Venham Então, quando gente, quiserem. yes. Obrigada, muito obrigada. Foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Beijo, gente. Até a próxima semana. Não percam, gente. Sexta-feira, às 7 horas. O podcast com a Rafaela Sena no ar, para você entender um pouquinho mais sobre Bem Casados, guia de relacionamento e assuntos afins. Beijos!